Graça e paz. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula do ESTAD, Seminário de Educação Teológica à Distância. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. A partir do versículo de número 3. Efésios, capítulo 4, versículo de número 3. Nós estamos no Seminário Teológico à Distância, onde você pode fazer de qualquer lugar, onde você pode estar em contato conosco e estudando conosco através da palavra do Senhor nosso Deus. Então você pode estudar conosco no Seminário Teológico à Distância. Então, Deus abençoe a cada um. Nós vamos estar Então nós estamos para mais uma aula, né, do nosso ESTAD. E dar uma boa noite a todos os irmãos, a todos que aí estão, né, para que a gente possa hoje louvar e engrandecer o nome do Senhor e aprender muito com Ele. Então vamos lá para Efésios capítulo 4, versículo de número 3, mandando um abraço aí para o irmão César, para a irmã Inês, para a Rebeca Abigail, Bela Inês, Linda Inês, todo o povo aí lindo, essa família linda, mandando um abraço para todos. Então nós estamos na aula de introdução à teologia. Capítulo 4, versículo 3 de Efésios diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos em Tua presença esta noite para aprendermos da Tua palavra, Senhor. Precisamos de Ti, precisamos da Tua graça, precisamos da Tua unção, em nome de Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor derrame sobre nós a presença gloriosa e inspiradora do Espírito Santo, com a sabedoria do céu, para que possamos, ó Deus, ensinar a Tua palavra, ensinar em nome de Jesus Cristo. Amém, para a Tua glória. Então nós estamos estudando as áreas da teologia. E nós acabamos de ler um texto, que nos diz o seguinte, onde Paulo organiza parte da teologia. Ele faz o que a gente poderia chamar de um primeiro credo. Ele define as suas teologias. Marcelo Pereira, Deus abençoe.
onde ele diz há uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Então é uma espécie de mini credo paulino, onde ele está expressando para a igreja de Éfeso um resumo, uma síntese da sua fé doutrinária. Então nós estamos nas áreas da teologia. Então nós vimos na aula passada que a teologia, a primeira área é a teologia bíblica, também chamada de exegética. Exegese é a arte da interpretação. Então, quando a gente começa a estudar teologia, a gente começa com a área da interpretação. E aí a gente vai estudando os livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, mas dentro do seu contexto, sabendo quem escreveu, por que escreveu, como escreveu, quando escreveu. Aí nós vimos que nesta área da teologia entram as línguas originais, o grego, o hebraico, o aramaico. Então a pessoa começa a estudar essas línguas para que possa ter acesso, Luslane, Deus abençoe, aos textos originais e poder ter uma tradução, poder fazer traduções, poder fazer interpretações da escritura no próprio original. Estuda-se também a arqueologia bíblica, as descobertas que a escavação arqueológica tem feito para confirmar as escrituras. Esse trabalho, essa área, essa ciência chamada arqueologia tem ajudado demais a teologia a provar que a Bíblia sempre esteve certa com as suas descobertas. Ela estuda a teologia do Novo e teologia do Velho Testamento, como é que os cristãos entendiam Deus no Antigo Testamento, como é que eles entendiam pecado, quais eram as palavras que eles usavam para pecado, como é que se entende isso no Novo Testamento. Estuda também hermenêutica, que é a ciência de interpretar a Bíblia, são os mecanismos, os meios de interpretar a Bíblia, e a própria exegese, que é a interpretação da Bíblia. O outro campo da teologia é a chamada teologia histórica. Na teologia histórica, ela tem vários grupos. Teologia histórica, você estuda a história bíblica. Porque a Bíblia ela não está na sua ordem cronológica. E muita gente não percebe e nunca leu a Bíblia em sua ordem cronológica. Hoje já tem Bíblia em ordem cronológica. Por exemplo, você pega os profetas chamados de profetas menores, e muitos nem sabem que existe uma divisão de mais de 70 anos entre os primeiros profetas e os chamados profetas pós-exílio. Que entre os profetas menores, por exemplo, nós temos Oséias, nós temos Joel, Amós, Miqueias. Estes profetas escreveram antes do exílio, são chamados de profetas pré-exílio. Já Ageu, Zacarias e Malaquias são os 3 profetas que escreveram pós-exílio. Então é fundamental que a gente entenda isso, para que a gente possa entender as escrituras. Se eu não souber que Malaquias escreveu depois do exílio, se eu não souber que Oséias escreveu para que o povo não fosse para o exílio, então eu vou fazer uma confusão danada na hora de interpretar. Então eu estudo também a história bíblica, a história da igreja, porque o livro de Atos vai terminar com Paulo pregando numa casa, mas não conta a morte dele. O livro de Atos fica em aberto, porque a história da igreja ela não terminou. Então no estudo da teologia a gente vai estudar a história da igreja, como é que essa igreja foi se transformando, como é que essa igreja foi período chamado de patrístico, que são os pais da igreja, que são aqueles que assumiram o lugar dos apóstolos, quais são as doutrinas deste período,
Então a igreja vem se transformando ao longo da história. Tá? Então houve o surgimento da igreja católica no quarto século, católica no segundo e católica romana no quarto. Houve uma cisão, que é o que se chama como se chama divisão religiosa entre a igreja católica do Ocidente e a ortodoxa do Oriente. Então, a história da igreja é fundamental que você conheça. Então surge a Idade Média, de 500 a 1500. No final da Idade Média, há uma nova cisão no cristianismo entre a Igreja Católica e o protestantismo liderado, capitaneado por Lutero. Então a gente começa a entender, quando lê a história da igreja é tremendo, porque você começa a entender as mudanças e o que chegou até nós hoje, como é que a igreja foi mudando. Tudo isso você vai ver em história da igreja, é tremendo. Você estudar a história da igreja, você vai ver homens e mulheres que foram tremendos, você vai ver também erros escandalosos. Então você vai compreender, agora eu entendo por que chegou assim. Aqui você vai entender como a igreja teve seus diversos grupos, suas diversas interpretações. Aí você estuda também uma matéria maravilhosa chamada História das Missões. É uma doutrina que conta a história dos grandes missionários, desde os dias de Jesus, começando com Paulo até os dias de hoje. Aí você vai ficar maravilhado ao ver a vida de missionários, de homens e mulheres, né, como Úfilas, que vai pregar o evangelho em lugares onde nem um alfabeto havia, e em lugares onde as tribos são de guerra, amam a guerra. E nós vamos ver mulheres pregando a palavra de Deus. Nós vamos ver um ministério chamado Asas do Socorro, onde os missionários e as missionárias tinham que aprender a pilotar avião, né, para poder descer nas selvas e pregar para os índios, e muitos eram mortos. Nós vamos ver sobre a evangelização das ilhas do Pacífico, pregando no paraíso é o tema, certo? Então isso é a história das missões. Nós vamos ver a história dos credos, a história das confissões. Né? Essas histórias dos credos é como surgiu o primeiro credo. Credo é uma síntese da fé. Toda igreja ela precisa ter um credo. É uma síntese, é um resumo de toda a sua fé. O que crê sobre a Bíblia, o que crê sobre a salvação. Um dos grandes problemas hoje é que muitas igrejas não têm um credo, e as que têm um credo, algumas, principalmente de natureza pentecostal, não ensinam seu credo. Não ensinam para os novos membros, para os novos convertidos, o credo, aquilo que elas defendem, aquilo que elas acreditam. Um dos primeiros credos foi chamado credo dos apóstolos, que é conhecido até hoje, se faz até uma oração, que diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Isso era a manifestação da fé. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Aí tem um que o pessoal pensa que está errado: creio na Santa Igreja Católica. Essa Igreja Católica que eles estão dizendo não é a Igreja Católica Romana, porque essa nem existia. A palavra grega católicos quer dizer universal, mundial. Termos esses que dentro do contexto brasileiro soa ruim, tanto universal quanto mundial, não, certo? Então é porque Marcion disse que só o grupo dele ia morar no céu, e aí os homens de Deus disseram: não, a igreja não é uma igreja local, a igreja é uma igreja geral, é uma igreja mundial, é uma igreja universal. E aí eles colocaram o nome de católica, que quer dizer onde houver um crente, onde houver um cristão, ali está a igreja. Só no quarto século é que essa igreja, que era chamada católica, se transformou
em Romana, com a ascensão do imperador Constantino, e tudo isso você vai estudar, né? E estuda também a história desses credos, por exemplo, o credo de Westminster, o credo belga, né, as confissões de fé, aquilo que aqueles homens leram a Bíblia e disseram: nós cremos nisso, aqui está a nossa teologia. E também a história da teologia. Como é que essa teologia chegou até nós hoje? Por exemplo, muita gente não conhece a doutrina que ele crê. Ele não sabe como essa... Cordeiro, Deus abençoe Cordeiro, Deus abençoe Robson. Sejam bem-vindos. Esta é uma aula do Seminário Teológico à Distância, conhecido pelo nome, a sigla de ESTAD. Você pode se matricular e estudar a hora que você quiser, porque as aulas ficam gravadas. Então qualquer pessoa pode se matricular. Basta você mandar um zap com o seu nome e um e-mail que nós mandamos o material de matrícula. Certo? Então, em qualquer lugar do mundo, você diz: mas pastor, eu não tenho tempo. As aulas ficam gravadas e você pode estudar em qualquer horário, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Você que vai fazer seu horário, porque no EAD é ensino à distância. Hoje está se tornando muito comum. E dentro, em breve, quase todas as pessoas vão começar a estudar, ou pelo menos a maioria, à distância. Porque nós estamos cada dia mais dentro de casa, cada dia mais com medo de sair, seja por pandemia, seja por violência, seja por falta de tempo, seja por comodidade. Então, o EAD, o ensino à distância, está ganhando terreno. Porque as pessoas começam a estudar dentro de casa. E aí, como a pessoa estuda sem um professor lá para fiscalizar, sem um professor lá para ver, só estuda realmente quem realmente quer. Então você pode se matricular neste curso, que é o Seminário Teológico à Distância. Você pode fazer no Brasil, fora do Brasil. Onde você compreender a língua portuguesa, você pode se matricular. E o Ian sempre coloca aí. E eu queria pedir a Ana Mara que colocasse, se o Ian não está hoje aí, mas eu já vi o Ian por aí. É 55, que é o código do Brasil, para você que está fora do Brasil. 85, que é o código de Fortaleza, minha bela cidade. 9, que é o número que tem que vir na frente. Aí 92037604. 92, tá aí, o Ian já colocou. O Ian, eu quero agradecer mais uma vez publicamente, né? O Ian é um dos seguidores mais fiéis, certo? Então, Deus abençoe ao Ian, né? Lucilane, Deus abençoe, certo? Então, onde você estiver, você pode fazer um curso, porque hoje não tem mais desculpa. A pessoa antes não fazia um curso porque não podia estar numa sala de aula, porque trabalhava muito, porque não tinha tempo, porque a esta hora estava em uma igreja, em trabalho, ou chegando do trabalho cansado. Mas hoje não, essa aula você pode assistir agora, ao vivo, como nós estamos falando aqui, e caso você não possa, não tem perigo de você perder a aula, não tem perigo de você faltar, porque não é você que vem à aula, é a aula que vai a você. Então ela fica gravada aqui no Facebook, ela fica gravada no YouTube, e você ainda tem a opção de escolher qual é a rede social em que você quer estudar. Ana... Seja bem-vinda, Aninha. Não deu para eu ler o resto, né? Mas seja bem-vinda, Ana. Deus abençoe. É um prazer enorme tê-la aqui no nosso seminário à distância. Então qualquer pessoa pode se matricular. Basta você mandar um zap para esse número que está aí, 92037604, com o seu nome completo e com um e-mail para que a gente possa mandar o material de inscrição. Maria Helena, Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Quero mandar um abraço para o Bispo Edmar, que tem mandado seus obreiros estarem conosco.
Então, na teologia histórica, nós estudamos a história da teologia, como é que essa teologia chegou até nós, como é que a crença que você crê chegou até nós. Por exemplo, nós temos hoje no Brasil aquelas igrejas que são calvinistas, que elas seguem a João Calvino, teólogo francês radicado em Genebra, na Suíça. E, em contrapartida, nós temos a teologia arminiana, de Jacobus Arminius, teólogo holandês, que passou a não concordar com a teologia calvinista. E aí surgiram duas vertentes sobre como o homem é salvo. Se o homem tem livre-arbítrio, se ele não tem livre-arbítrio, se esse homem pode resistir à salvação, ou se ele não resiste à salvação, se a salvação é para todos ou ela é para alguns. Então tudo isso tem uma história por trás, certo? Que vai começar mais precisamente na discussão entre Pelágio, que era um monge inglês, que dizia que nós não temos culpa do pecado de Adão. Então Pelágio dizia que o homem nasce sem culpa e que Adão não nos afetou em nada, né? E que o problema de Adão é só dele. Aí veio Agostinho, bispo de Hipona, um dos maiores teólogos da história, talvez o segundo maior depois do grande apóstolo Paulo. E Agostinho disse que nós já nascemos em pecado e trazemos a culpa e a corrupção. E aí houve um debate tremendo entre Agostinho e entre Pelágio. E a posição agostiniana prevaleceu na igreja. E Pelágio foi declarado herege, né? Mas tem muita gente hoje que segue Pelágio sem nem sequer saber. Que acredita que criança ainda é inocente, né? Que não sabe que a nossa natureza pecaminosa passa para nossos filhos e que dentro do ventre eles já são pecadores, mas a pessoa não sabe. E essa discussão foi mais tarde levantada entre Lutero e o grande estudioso católico, certo? Erasmo de Roterdã. E Lutero escreveu um livro sobre nascido escravo, né? Sobre a nossa situação de dominados pelo pecado. E aí mais tarde na Holanda vai haver uma discussão entre os seguidores de Calvino e os seguidores de Armínio. E vai surgir o calvinismo com a sua tulipa, né? E os arminianos. Então, hoje, as igrejas chamadas igrejas tradicionais, em sua grande maioria, são igrejas que seguem as doutrinas de João Calvino, um dos grandes teólogos da história. E as igrejas pentecostais e algumas outras, como a wesleyana, seguem as doutrinas defendidas por Jacob Armínio, ou Jacobus Arminius. Mas as pessoas nem sabem, pensam que as doutrinas delas, elas mesmas tiraram, os pastores delas leram a Bíblia e tiraram aquelas doutrinas. E ainda tem o pior, é quando a pessoa faz uma salada, por exemplo, ela é arminiana. Ela crê que a pessoa pode, certo? Que Deus não traz a pessoa, que Deus não tem o que a gente chama na teologia de graça irresistível. Porque a Calvino ensinou que a graça de Deus é irresistível, que Deus derrama sua graça de uma forma tão bela, tão poderosa, que o cristão não pode resistir. E aí Armínio dizia, não, nós podemos resistir à graça de Deus.
E aí muita gente que não estudou essa história, que não sabe como isso chegou, tem uma teologia que é um tremendo Frankenstein. É como o primeiro computador que eu tive. O irmão foi tentar fazer um computador para mim, e o irmão não era muito convertido. Ele pegou um monte de peça, cada peça de um computador, e fez uma espécie de monstrengo. E eu fiquei com aquele prejuízo horrível. Então, o que acontece? A pessoa chega e ela diz, eu sou arminiana. Ou a igreja dela diz, ela não sabe nem quem foi Arminio. Jurandir, Deus te abençoe. Meu amigo Jurandir, querido, irmão amado. Então muitas vezes a pessoa diz assim, olha, chega para o outro, ela chega na casa do fulano, aí a pessoa diz, olha, está aqui o meu filho. Ele diz, Deus tem um plano na tua vida. Isso é a teologia calvinista. Aí a mulher chega para outra e diz assim, meu marido está bebendo, meu marido está se prostituindo, adulterando. A outra diz assim, não, irmã, não se preocupe. Se ele não vier pelo amor, ele vem pela dor. Isso é calvinismo. Isso chama-se graça irresistível. Então, quando a pessoa estuda a história da teologia, você vai saber que teologia você crê. Você vai poder organizar e vai saber essa teologia. Aí tem a outra área da teologia, que é a teologia filosófica. É aquela teologia mais direcionada. Desculpe, minha garganta está arranhando, tal. É uma teologia que ela vai utilizar a filosofia. Então ela vai ser uma teologia bem mais profunda, bem mais direcionada àqueles que laboram nesta área. Então tem o início da filosófica, que é chamada de apologética. Apologética é aquela parte da teologia onde você estuda para defender a fé cristã dos ataques dos sábios deste mundo, dos filósofos deste mundo. Então, esta teologia já é usada desde o Antigo Testamento. No Novo Testamento, por exemplo, você vai ver Lucas. O Evangelho era muito criticado para o Império Romano. E o povo tentava levar uma visão completamente distorcida do Evangelho para o mundo cristão, para o mundo romano. Tá falhando aqui até. Mas eu espero que tenha aí, vai chegar com a graça de Deus, né? Internet. Por isso eu estou falando mais pausadamente para tentar chegar aí. Agora aqui melhorou. Então o que acontece? Aí eu quero que vocês continuem me dando toque, porque aqui está melhor, aqui agora está melhor. Eu queria saber se melhorou aí. Melhorou porque aqui normalizou. Né? Então se melhorou aí, por favor, alguém me dê um toque aí, porque aqui normalizou. Então na teologia apologética, que a apologia é uma defesa da fé, Lucas ele vai escrever a um homem chamado Teófilo, que era um grande oficial romano. E um dos objetivos de Lucas é defender o cristianismo diante das autoridades romanas. Então, se você ler com bastante cautela o livro de Atos, você vai ver que ele sempre está mostrando que as autoridades romanas, elas ficaram do lado dos apóstolos, ficaram do lado da igreja, que elas defenderam Paulo, que elas tiraram Paulo e impediram de ser morto. Então ali Lucas está levando a uma autoridade romana uma defesa do cristianismo, mostrando, olha, o cristianismo não é isso.
Porque o cristianismo era acusado de ser inimigo do Estado, porque não saudava César, saudava Cristo. Era acusado de canibalismo, de comer carne humana, porque na Santa Ceia o povo dizia: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, bebei o sangue, comei o corpo. Então eles ouviam, e eles não queriam nem saber. Eles iam e diziam: olha, rapaz, esses cristãos aí, eles são canibais. E eles comem crianças. Então o cristianismo era visto como uma religião perigosa. E dizia assim: olha, eles estão armando uma insurreição, uma rebelião, porque eles arrumaram um novo rei, e eles chamam esse novo rei de Jesus Cristo. Então, estas pessoas eram perseguidas, então havia necessidade de uma apologia, de uma defesa. Então, alguns livros foram escritos com esse objetivo, de ser uma defesa do cristianismo, de mostrar que o cristianismo não era aquilo. Os cristãos eram chamados de ateus, porque tinham deixado de crer nos deuses pagãos para crer num homem. Então o mundo dizia: esse povo não pode prestar, porque é ateu. Eles não creem nos deuses. Então há uma necessidade dessa teologia. E a outra é mostrar, da apologética, é mostrar a superioridade do cristianismo quando comparado com as religiões pagãs. Então, muitas vezes você vai ver, por exemplo, na carta aos Colossenses, Paulo comparando o cristianismo com as outras religiões e mostrando a superioridade de Cristo em relação às outras propostas religiosas. Então, agora, a teologia filosófica, ela estuda também os paradoxos. Ela tenta explicar para mim e para você os paradoxos. E o que é um paradoxo? É algo que mostra duas ideias, uma de um lado, outra de outro, e que parece que elas não combinam, que elas não batem. Por exemplo, nós temos 3 grandes paradoxos na Bíblia, que são chamadas de antinômios. O que é um antinômio? Anti quer dizer contra. Nomos, lei. Então, são duas coisas contrárias, uma contrária à outra, que não dá para coexistir as duas juntas. E na Bíblia nós vamos ter a Trindade. Nós vamos ter a Bíblia dizendo que tem um só Deus, mas que nesse um só Deus tem 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o primeiro e o grande antinômio, que a teologia filosófica tenta nos explicar. Os teólogos desta área vão estudar e orar, e ler, e pesquisar, e usar fórmulas para tentar explicar o mínimo para que a gente possa ter uma compreensão de tudo isso. Porque se não fosse eles, nós acreditávamos em 3 deuses, e não em um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas. O segundo antinômio, ou paradoxo, são as duas naturezas de Cristo. Como é que o homem pode ser ao mesmo tempo Deus e homem? Mas a Bíblia diz que Jesus é Deus, et vere Deus, et vere homo, ou seja, 100% Deus, 100% homem. E estas são coisas que nós aceitamos pela fé, porque não dá para a nossa cabeça compreender plenamente a doutrina da Trindade. Não dá para um ser humano finito como eu e você entendermos um Deus infinito na sua totalidade. Então, que a gente tenha um pequeno vislumbre. Não dá para a gente entender como é que Jesus Cristo, sendo uma só pessoa, possui 2 naturezas. Ele é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem, e não se separam. Não tem essa história, ora Jesus era Deus, ora Jesus era homem, não. Sempre ele foi o Deus homem. E tem um terceiro grande paradoxo na Bíblia, que é a questão da soberania de Deus e do livre-arbítrio humano.
que gerou as teologias de Calvino e de Arminio. O calvinismo dá ênfase à soberania de Deus. Deus é soberano, e se ele é soberano, ele faz o que ele quer. É ele quem manda, é ele quem determina. Como é que um ser é soberano e eu e você temos vontade? Se ele é soberano, então a nossa vontade não importa. Quem manda é ele, quem é o soberano é ele. Então é a vontade dele que tem que ser feita e não a minha ou a sua. Já o arminianismo defende a liberdade humana, ou seja, o livre-arbítrio. E aí entra na confusão enorme. Como é que Deus pode ser soberano e eu tenho capacidade de escolher o contrário do que ele decretou, do que ele escolheu? Então, se eu posso, a questão não é tão fácil. É se eu posso escolher fazer a minha vontade, então Deus já não é mais tão soberano assim. Deus já não manda tanto assim. Agora, se Deus é soberano, então todas as vontades do universo, sejam elas angelicais ou humanas, todas essas vontades estão submissas à vontade de um Deus soberano. Mas aí a Bíblia vai dizer que Deus é soberano e que o homem tem livre arbítrio. E aí cabe aos teólogos quebrarem a cabeça, orarem, lerem muito, pesquisarem muito, para tentar nos mostrar como é que esse negócio funciona, como é que Deus é soberano, manda em todo mundo, e eu e você temos liberdade de escolha. Como é que eu e você podemos escolher se Deus é quem é soberano, se Deus é quem escolhe? Então, aí, para resolver esses dilemas, estas coisas assim mais difíceis, existe a parte da teologia filosófica. Tem algumas questões, né, ao longo da história. Por exemplo, como as famosas frases de creio logo sei e sei logo creio, de Agostinho e Tomás de Aquino. Houve uma época onde houve um debate, onde Agostinho dizia o seguinte: para eu saber, eu preciso primeiro crer. Tomás de Aquino pensava o oposto. Dizia o seguinte: como é que você vai crer em algo que você não aprendeu? Então você só pode crer em algo que você sabe, que você conhece. Então ficou essa disputa. Sei logo creio, creio logo sei. Certo? Então houve esse debate. Aí a gente vai estudar isso. Como é que é? O que vem primeiro? O saber ou crer? Certo? Aí tem algumas frases que a gente precisa também. É peco porque sou pecador ou sou pecador porque peco? E graça produz fé ou fé produz graça? São coisas que a gente vai estudar. Porque geralmente a gente pensa que a fé produz a graça de Deus. Aí a gente vai ver o que a Bíblia diz sobre tudo isso. Aí você já percebeu quanta coisa boa, quanta coisa maravilhosa, quanta edificação vai haver na vida daqueles que perseveraram. Porque eu vou abrir um parênteses e vou dizer uma coisa: a coisa mais difícil que tem é você terminar um curso teológico. Porque o diabo vai fazer de tudo para que você não tenha tempo, para que você desanime, para que você não tenha coragem, porque ele não quer que eu e você conheçamos a vontade de Deus. Porque uma vez conhecendo a vontade de Deus, nós não conseguimos mais viver sem fazer essa vontade. Nós não nos sentimos bem mais sem fazer essa vontade. Nós aprendemos qual é a vontade de Deus, nós aprendemos as coisas relacionadas com Deus e com sua palavra. Então, todas as vezes que você vê alguém fazendo um curso de teologia, certo?
ele vai ser tentado a desistir. Nós temos um monte de gente aqui já que começou e parou por uma série de problemas. Parou porque não tem tempo, parou por causa da pandemia, parou por um monte de tempo, porque o diabo não vai querer você fazendo teologia. O diabo não quer que você descubra a verdade. Então ele vai fazer de tudo, ele vai tirar seu tempo, tirar dinheiro, ele vai botar dificuldade, ele vai botar até preguiça. Ele vai dizer que você não é capaz de aprender mais nada, que é muito difícil. Então, você vai perceber, olha, da minha sala, começaram 45, na época que eu me formei, em 82, 84, por aí. Quando eu me formei, quando eu comecei, tinha 45. Terminaram 4, se eu não me engano. E 4 ou 5. E daqueles 5, só eu tinha começado, os outros começaram no caminho. Pegaram o bonde andando. Então há 30 anos que eu estou ensinando e eu tenho visto como gente desiste. Como poucos são aqueles que perseveram, que enfrentam o diabo. Porque se você quer ver como é tribulação, você que está me escutando já percebeu que não é fácil. E na hora que você se dispõe a estudar mesmo, aqui, rapaz, quando eu começo a preparar as aulas, o povo bate, o interfone toca, os meninos gritam aqui embaixo. Aí quando eu estou sem fazer nada, assistindo a música, ou lendo, aí tudo está calmo, mas quando eu começo aqui as aulas, ou quando eu começo a ler, principalmente para preparar, por isso que eu me acostumei a trabalhar de madrugada, porque mesmo assim você ainda ouve as pessoas que chegam pela madrugada fazendo barulho, porque o diabo não quer que eu ensine e não quer que você aprenda. Ele não quer que você conheça a Deus em profundidade. Ele quer que você fique no raso, para ele poder enganá-lo. Para que você não saiba a origem da sua fé. Então, persevere. Crente é uma espécie de gente que constrói um monte de alicerces, mas geralmente não termina as casas. Porque aí, se você vê, você já começou muitas coisas, mas você não terminou. Você é ótimo em começar, mas é péssimo em concluir. É péssimo em perseverar. Se você olhar para trás, você já começou um monte de coisas, mas se você for reconstruir, recomeçar tudo que você já começou e parou, você vai ter muita coisa para fazer. Você vai olhar para trás e vai ver assim, rapaz, quantas coisas eu comecei e parei. Então, não desista, não pare, jamais. Então vamos continuar, fecha parênteses. Então saiba, o diabo vai fazer de tudo para que você pare, para que eu pare. Só Deus sabe as lutas que eu tenho enfrentado. Então, aí vem a parte da teologia sistemática. É outra área. Certo? Então, na teologia sistemática, o teólogo ele pega por assuntos. Porque você lê um texto da Bíblia, fala de Deus, fala do diabo, fala dos anjos, fala do pecado. E aí, quando você vai fazer um comentário de um texto, você acaba falando de tudo isso. Mas, na teologia, você vai estudar. O que o teólogo faz? Ele lê a Bíblia de forma profunda e ele separa tudo o que a Bíblia diz sobre ela mesma. E aí ele vai organizando e dá esse nome de bibliologia. Aí ele pega todos os textos que a Bíblia fala sobre Deus, aquelas declarações teológicas. Deus é justo, Deus é amor, Deus é fiel, Deus é o Criador.
Então ele vai separando esses versículos só sobre Deus. E aí depois ele organiza de forma que tenha princípio, meio e fim. Aí assim ele faz com o pecado. O que a Bíblia diz sobre o pecado? Como começou, como se propagou, como esse pecado afeta, o que é pecado. E aí ele bota tudo num lugar. Aí ele estuda sobre o homem. O que a Bíblia diz sobre o homem? Quantas partes tem o homem? Como é o homem? De onde vem a alma do homem? Como o homem foi criado? O que é a imagem de Deus no homem? Como essa imagem está depois do pecado? Então eles pegam todos esses textos e juntam em um lugar. É como se eles tivessem várias gavetas para colocar esses textos. E aí pegam sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre a igreja, sobre as últimas coisas chamadas escatologia. Aí pegam todos esses textos, estudam esses textos de forma profunda, organizam esses textos com princípio, meio e fim, e aí começam a ensinar para nós a introdução bíblica, a teologia propriamente dita, a doutrina dos anjos, a doutrina do homem, que vocês já estão fazendo comigo na terça e na quinta. E aí quando você começa a ver isso, você está usufruindo do trabalho de gente que trabalhou a vida inteira, estudando, escrevendo livros, para que eu e você pudéssemos ter, já de forma organizada, em um só lugar, com os versículos que justificam, que comprovam sobre Deus, sobre a Trindade, sobre o Pai, sobre o Filho. Aí eles pegam aqueles textos difíceis e vão interpretar, vão resolver, para que eu e você já peguemos tudo organizado. Aí quando você faz a teologia sistemática, que é bibliologia, são 10 disciplinas: bibliologia, teologia, que é a doutrina de Deus, a doutrina dos anjos, a doutrina do homem, a doutrina do pecado, a doutrina de Cristo. Porque é assim, você vai estudar o livro que revela a Deus, Bíblia. Você vai estudar o Deus que a Bíblia revela, teologia. Você vai estudar as criaturas de Deus, os anjos e os homens. Você vai estudar o que aconteceu com essas criaturas, pecaram. Você vai estudar que desses pecadores precisam de um Salvador. Então você vai estudar Cristo. Você vai estudar o que Cristo fez, a salvação. Você vai estudar para onde vai um salvo, para a igreja. Aí você vai estudar a doutrina da igreja. Você vai estudar quem é que direciona, quem é que guia a igreja, o Espírito Santo. Aí você vai estudar o Espírito Santo. E aí você diz, mas e no futuro? Para onde a igreja vai? O que vai acontecer com esse mundo? O que vai acontecer com a igreja, com os pecadores? Aí a gente estuda escatologia, que é a última parte. Porque muita gente quer estudar em primeiro, por isso que bagunça tudo. Aí a teologia sistemática, ela faz com que você compreenda em pouco tempo o que você passou a vida toda e não compreendeu. Então, quando você termina a teologia sistemática, por exemplo, nós aqui já estudamos a doutrina da Bíblia, a doutrina de Deus, estamos entrando agora na doutrina do homem. O que a Bíblia ensina sobre o homem? Então, quando você terminar, você vai ter estudado as principais doutrinas da fé cristã. Você vai estar apto a falar, a compreender sobre as principais doutrinas da fé cristã. E aí você vai ver quanta riqueza, quanta maturidade, quanto crescimento, quantas coisas encheram seu coração. Isso é o que a gente chama de teologia sistemática. Ela é organizada de tal maneira que você diz assim, puxa vida. Então você estuda bibliologia, você estuda
como é que a Bíblia foi feita, como é que ela foi inspirada, o que é a inspiração, como é que ela se organizou, o que é inerrância. Aí você vai estudar sobre Deus, os atributos, você estuda a Trindade, aí você estuda na teologia sistemática, certo? A cristologia, as heresias, as naturezas de Cristo, a morte, a ressurreição. Na soteriologia você estuda a controvérsia, como é que pensa o calvinismo, como é que pensa o arminianismo. Aí você vai dizer, agora eu entendi. Você estuda conversão, regeneração, santificação. Aí você vai estudar a doutrina da igreja, aí você vai estudar a natureza da igreja, as ordenanças da igreja, que é batismo e ceia, o que é batismo, a disciplina, como é que é uma disciplina realmente na igreja, o poder da igreja e o destino da igreja. Aí você estuda a doutrina do Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, o fruto do Espírito. E a escatologia, você estuda a segunda vinda, como é que vai ser, a grande tribulação, o tribunal de Cristo, a batalha do Armagedon, o milênio, o juízo final e o perfeito estado eterno. Depois de ter estudado tudo isso, nós começamos, tem outra área da teologia chamada de teologia prática. Agora nós vamos pôr em prática tudo isso que nós aprendemos. E na teologia prática, ela tem várias áreas. Tem a área da homilética. Homilética é como preparar o sermão. Na homilética você estuda, porque tem sermão que é sem pé e sem cabeça, que você não entende o que a pessoa quis dizer. Né? Ele lê o texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto. É o que a gente chama de sermão de 3 pontos. Ele lê o texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto. Isso porque a pessoa não teve orientação de como elaborar um sermão, de quais são os tipos de sermões. Aí você estuda também a liturgia, como é que você prepara um culto, o que deve vir primeiro, o que deve vir depois, como você deve preparar esse culto, como é que você faz um culto, quais são os elementos que deve ter em um culto. Tudo isso se chama liturgia. Aí você estuda teologia pastoral, como é que um pastor deve proceder no seu trabalho de apacentar as ovelhas. Estuda também administração eclesiástica, como é que um pastor ou uma liderança vai administrar uma igreja, o que é isso, como é administrar uma igreja, porque se você não sabe administrar a sua casa, você vai se endividar, você vai ter filhos que não lhe obedecem. Então na igreja também nós precisamos ter uma disciplina chamada de administração eclesiástica, como é que a gente administra, como é que a Bíblia ensina, quais são as referências. Aí a gente estuda também liderança cristã. Como é um líder cristão? Como é que ele age? Aí nós vamos ver os líderes como Moisés, Paulo, Jesus Cristo, Abraão. Né? Como é que essas pessoas se conduziam, como é que eles se portavam, como é que eles organizavam suas vidas. Aí a gente estuda missiologia e evangelismo. Como é que a gente evangeliza, como é que a gente aborda, quais são os meios de abordar uma pessoa, né? Como é que a gente faz missões, quais são os tipos de missões. Né? Então a gente estuda tudo isso, né, nestas doutrinas. Certo? E nós vamos encerrar esta aula dizendo que não desanime. Muita coisa há para você aprender. Certo? E o que acontece? Depois de aprender tudo isso, o seu trabalho para Deus vai ser muito mais produtivo, porque quando você estuda, qual é a diferença?
Pastor Gilberto, uma pessoa que não estuda, ela pode servir a Deus? Pode. Não é só para quem é doutor, não é só para quem estuda. Deus usa pessoas humildes, pessoas simples. Mas, pastor, então qual é a vantagem de estudar? Primeiro, porque a Bíblia manda. Jesus diz: examinai as Escrituras. Ele não mandou ler, ele mandou examinar. Porque Pedro diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós não podemos ficar na infância, porque Paulo diz: olha, com leite vos criei, não com manjar. Porque na época vocês não podiam. Mas o tempo passou e vocês continuam sem poder se alimentar de um alimento para pessoas maduras. O escritor aos Hebreus que pelo tempo já deviam ser mestres, mas necessitam de leite. E para terminar, aqui para quê? Então o que acontece? Então o que acontece? Nós vamos já terminar essa aula. É que quando você trabalha com conhecimento, quando você estuda, primeiro você trabalha menos e produz mais. Quando você não estuda, você trabalha muito e produz menos. É como uma pessoa que vai trabalhar com um trator e a outra com a pá. Quem vai produzir mais e trabalhar menos? Com o trator. Quem vai trabalhar mais e produzir menos? Quem trabalha com a pá. Então, quando você se dedica a estudar, se joga nos estudos de cabeça, qual é a vantagem? É que você começa a se preparar, é que no começo você sofre, que no começo você gasta tempo com leitura, mas depois de tudo isso, você está agora com a palavra entranhada no seu coração. Que você pode... Teve um amigo meu que chegou para minha filha e disse: rapaz, eu não entendo teu pai. Como é que teu pai consegue fazer 3 lives por dia? Eu faço uma por semana e não tenho assunto. À medida em que você vai se aprofundando na Bíblia, você tem assunto até demais. Você tem que ter cabeça no lugar para você não falar dia e noite. Porque se eu não me cuidar aqui, eu falo a noite toda. Hoje, para mim, 1h30 está sendo pouco. Mas tudo isso é fruto de muita leitura, de muito trabalho, de muita pesquisa, de muita compreensão de Deus, de muita busca, de um trabalho árduo e incessante. Então hoje, a minha vida como pregador, como professor, como pastor, ela se tornou mais fácil. Por quê? Porque eu gastei muito tempo estudando e continuo estudando. Então hoje o que eu sei me ajuda a fazer a obra de Deus de uma forma mais fácil para mim. Coisa que antes não era assim. Eu trabalhava demais, produzia menos, e eu vivia sofrendo. O que eu prego, o que eu ensino? Mas à medida em que eu aprendi, as coisas foram ficando mais fáceis. A minha compreensão foi outra. Então eu tinha muita coisa que dizer em pouco tempo. Se você acompanha as lives do meio-dia, você vai ver. Você vai ver que eu pego um texto, um versículo,
E eu explico com mais de 1 hora. E se desse tempo, se eu não estivesse pensando nos alunos que estão ali, nos irmãos que estão ali com fome, eu ia até 3 da tarde explicando um versículo. E tudo isso, Deus, a sua inspiração, ao dom que Ele me deu, e ao estudo, ao tempo que eu gastei. Então hoje eu percebo que eu não perdi tempo, que eu ganhei. Então quanto mais eu estudo, mais eu produzo, mais fácil fica a minha vida. Então você que escolhe. Você quer continuar na ignorância, sendo levado por todos, sem fazer diferença no reino? Ou você quer ser uma pessoa relevante, que faz a obra de Deus? Porque, pessoal, eu fico assim, chega um momento em que você diz assim, como é que as pessoas gastam tempo nas redes sociais para dizer pode ou não pode beber? Eles fazem live assim, pode ou não pode beber? Pode usar biquíni? Tatuagem é pecado? O crente pode ter certos tipos de sexo que o horário não convém falar? E aí a pessoa vai lá em 15 minutos, em 5 minutos, em 10 minutos, ela tenta responder. Aos crentes, se pode usar biquíni, se não pode. Se pode fumar, se não pode. Se é pecado beber ou não. Isso não vai fazer diferença na cabeça das pessoas, porque isso só vai ajudar a gente curiosa. Já me aconselharam, pastor, faça uns videozinhos assim mais curtos. O senhor vai ter mais seguidores. Não, meu irmão, não estou procurando seguidor. É bom. Se Deus me der muitos seguidores para que ouçam a palavra, é bom. Mas eu estou procurando ensinar pessoas a serem maduras. Para que ela não tenha que sair perguntando, é pecado usar biquíni ou não? Pode usar bermuda ou não? Pode beber? Não, na hora que você aprende, na hora que você é instruído, na hora que você amadurece, você não precisa mais perguntar, você já sabe a resposta. Você já disse, oh, isso aí eu já estudei, eu não perco mais meu tempo com isso aí. Você não gasta mais tempo discutindo. Se o crente foi escolhido por Deus desde a eternidade, ou se ele escolheu Deus agora. Não, você não gasta tempo com essas discussões que não levam a nada. Você está preocupado com a maturidade dos crentes. Você está preocupado em edificar a igreja. Você está preocupado com a vinda de Jesus Cristo. Você está preocupado com a sua santificação. Você está preocupado com a evangelização. Você não está mais preocupado em responder perguntas de tipo, com quem Caim casou. Meu irmão, isso já passou. Isso não dá mais para mim. Pastor, e lá no dilúvio, o dilúvio foi total ou foi universal? Meu irmão, quando você amadurece, você diz, rapaz, isso não faz diferença. Eu não tenho tempo a perder com isso. Tanto faz se o dilúvio cobriu a terra inteira, se cobriu só uma parte, o que importa é que houve um dilúvio. Uma salvação. Porque o próprio dilúvio é Deus. Então, que Deus abençoe. Mande sua mensagem para se matricular para o WhatsApp 9203-7604. Faça sua matrícula imediatamente e comece a aprender a palavra de Deus, ou aqui, diretamente online, ou você pode assistir aqui, ou assistir a qualquer hora, tanto aqui como no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças. Então, tenha uma boa noite e até amanhã já de novo. Viu? Amanhã, porque amanhã é terça. Então amanhã nós estamos estudando a doutrina do homem. Você não pode perder. E amanhã ao meio-dia.
Ao meio-dia tem um estudo imperdível, certo? Um estudo que vai levar você à maturidade. Nós não vamos estar respondendo biquíni pode ou não pode, bermuda pode ou não pode, a mulher corta ou não o cabelo. Isso é coisa para o jardim da infância. Esse jardim da infância nós já passamos, nós já superamos, nós já deixamos de beber leite, nós estamos preocupados agora em alimentar-nos com manjar, com alimento dos maduros. Certo? Então, Deus abençoe sua vida e nesta semana toda nós vamos estar estudando sobre o Espírito Santo de forma maravilhosa, de forma detalhada, certo? Você vai ver palavra por palavra, explicações, aplicações e nunca, certo? Alegorização, mas muita maturidade para a sua vida. Deus abençoe, até amanhã, meio-dia e amanhã à noite, nova aula aqui. Você aprende. Certo? Deus me ensina, eu repasso para você e a gente aprende. Então, aproveite, matricule-se já, 9203-7604, mande ainda hoje à noite, não perca tempo, mande ainda hoje à noite, dizendo assim, olha, pastor Gilberto, eu sou fulano de tal, meu nome completo é esse, meu e-mail é esse, e eu quero me matricular nesse curso porque eu quero aprender tudo isso aí que o senhor falou. Eu quero, pastor, eu preciso aprender da palavra do Senhor, eu quero conhecer esse Deus aqui, eu quero ser um instrumento, um homem de relevância, uma mulher de relevância na sociedade. Deus abençoe. 9203-7604. 9203-7604. Um abraço. Deus abençoe. Até amanhã, ao meio-dia.